em Daniel 6:27. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade ao apóstolo, ao pastor Valdir, à pastora Araci e à bispa Nívia. Deus, aleluia, aleluia, Deus. A campanha que nós estamos, vai falar em Josué 3:5. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E o Senhor me ministrou uma palavra muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês a respeito de santificação. Daniel 6:27. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você que pode se assente, glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que após o terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ordenou a Aspenaque para educar ou implantar Babilônia dentro desses jovens, que eram filhos de Israel, implantar a cultura da Babilônia e a língua dos caldeus. Então, Aspenaque tinha a missão de ensinar esses jovens israelitas a cultura de Babilônia e aprender a língua dos caldeus. E como ordem, Nabucodonosor deu a Aspenaque que alimentassem os jovens com provisões diárias, sendo iguarias e vinho. Daniel, Ananias, Misael, Azarias tinha 15 anos, segundo os estudiosos. Daniel então conversou com o eunuco e Deus com misericórdia concedeu misericórdia, e eles logo após conversou com o cozinheiro para fazer um teste para ele se alimentar em 10 dias com legumes e água, porque segundo a visão de Daniel, esse alimento do rei não era algo bom para ele, aos olhos dele. Então ele não queria se misturar com essa coisa de Babilônia, E daí vai discorrer dizendo que ele vai pedir para o cozinheiro que ele se alimentasse apenas 10 dias para ver qual seria a diferença, se eles ficariam mais fortes ou se alguma coisa ia dar diferente, porque a ordem foi dada pelo rei que eles se alimentassem de alimento. Então o cozinheiro não queria discordar daquela ordem do rei, porque era uma falta muito grave, ao ponto de eles tentarem arrancar a cabeça do cozinheiro. Então descumprir uma ordem do rei era algo muito grave. Então ele pega e ele convence o cozinheiro a tentar fazer esse teste de 10 dias. E daí ele faz esse teste e ele vê que nesses 10 dias o Daniel junto com os 3 jovens, eles estão mais saudáveis do que os outros jovens, E essa coisa de implantar, eu não falei à toa, foi tanta que eles queriam colocar a Babilônia dentro dos garotos, que eles mudaram o nome dos meninos, a ponto que Daniel se chamava, que era o significado do nome de Daniel, era Deus, o meu juiz, que foi mudado para Beltazar, Baú o protege. Então já começa assim, ele queria implantar Babilônia dentro de Daniel, mas não conseguiram implantar isso dentro de Daniel.
E daí por aí vai. Ananias, que significava Deus tem sido misericordioso, eles mudou para Sadraque, que significa a ordem de Acu. Misael, que o significado era quem é como Deus, mudaram para Mesaque, que significa quem é como Acu, que eram todos esses nomes que engrandeciam os deuses de Babilônia. E Azarias, que significava o Senhor tem ajudado, para Abed-Nego, servo de Nego. Então, em todo momento, eles tentavam implantar Babilônia dentro desses meninos. E após esses jovens fazer esse gesto de querer só se alimentar de legumes e água, Deus se agradou neles, a tanto que ele começou a glorificar-se através desses jovens, né? E daí, com o passar, como a Bíblia vai discorrer, vai contar uma história que chamou muita atenção dentro de mim, dentro do meu coração, e tem mudado isso dentro de mim. E eu falei que eu preciso compartilhar com esse povo. Esse povo precisa viver aquilo que Deus revelou para mim. Glória a Deus. E quando Dário, e já discorrendo para o capítulo 6, vai dizer que Dário assumiu o trono com 62 anos e constituiu 3 presidentes, sendo Daniel o primeiro, e mais 120 sarapas ou príncipes, né, para aquela província. E vendo que Daniel se destacava, era um menino excelente em tudo que ele fazia, porque tudo onde Daniel colocava a mão prosperava. Por quê? Porque Daniel tinha um segredo. 3 vezes ao dia ele pegava e se ajoelhava diante de uma janela que dava para Jerusalém, e se ajoelhava diante dessa janela e dava graças a Deus e orava a Deus, pedindo tudo o que ele precisava durante o dia. Aleluia. Já quero liberar algo para você. Tudo que você precisa está nas mãos de Deus. É por isso que você tem que ter um altar no seu particular, lá no seu quarto. Se possível, você precisa ter um altar lá dentro do seu quarto, ao ponto de você dar graças a tudo que Deus tem dado. Mas nos vales também é hora de você pegar e se ajoelhar diante de Deus e dizer: independente do vale que eu estou aqui para te adorar, porque eu confio em ti. Porque Daniel era um servo tão firme com Deus, que ele estava lá e ele confiava no seu Deus. Ele era tão íntimo com Deus que nada tirava aquela confiança que Daniel tinha, né? E é assim que tem que ser na nossa vida. Não é só dia de quarta e domingo. Todos os dias da nossa vida a gente tem que buscar, a gente tem que ter uma vida devota ao nosso Deus. Porque a gente não tem só esse rótulo de cristão. Nós temos que viver isso de verdade, né? Ao ponto de pessoas olharem para nós e falar assim: eu preciso desse Deus que essa pessoa tem, eu preciso viver isso, né? Eu preciso cada dia mais viver isso que Daniel está vivendo. Após isso, então, se uniu 122 sarapas ou príncipes com 2 presidentes que presidenciavam o reino junto com Daniel. E eles vão começar a notar a excelência de Daniel. Ele vai ver que tudo aquilo que Daniel fazia, e eles começam a falar: nossa, mas como Daniel é diferente, né? Esse Daniel, a gente vai tentar derrubar ele, o nome disso é inveja. Vamos tentar derrubar ele, porque tudo que esse menino faz é diferente. E eles vão tentar fazer de tudo. O interessante também que eu tenho comigo é assim, porque todos eles eram capacitados, todos eles tinham os nomes, né, de príncipes, ou de sarapas, ou de presidentes, mas nenhum buscava, de certa forma, para se comparar a Daniel. Eles queriam tirar o Daniel, e cá para nós, isso é coisa de nós mesmos, da nossa carne, de um querer derrubar o outro. É por isso que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida,
Porque conforme a gente ora, a gente fica mais santo, a gente fica mais santificado. A gente precisa desse Deus. Porque segundo a nossa carne, o nosso instinto é só destruição. É só caminhar por caminhos perversos. É por isso que todo dia tem gente aqui nesse altar e prega. Você precisa viver uma vida com Jesus. Você precisa desse Deus na sua vida. É por causa disso, porque nós sozinhos só caminhamos de destruição, irmão. É só destruição. Então, eles vão tentar, eles guiados pelo seu achismo, pelo seu egoísmo, e Daniel já vivia uma visão diferente. Ele é santificado, ele não está nem aí. Na verdade, tudo que ele está vivendo é fruto de oração, né? Porque ele está pensando, imagina o Daniel pensando assim: eu estou aqui para te adorar. E é só consequência. Ele ser o primeiro presidente é só consequência de tudo aquilo que ele vive. Porque a palavra do Senhor diz: colocar o nome do nosso Deus em primeiro lugar e as coisas serão acrescentadas. Então é por isso que a gente precisa buscar, porque é só consequência. É só consequência da busca que você tem tido com Deus. Tudo que você vai viver de milagre vai ser consequência. Você não vai colocar aquilo como primeiro lugar no seu coração. Porque como eu disse, a nossa carne, ela começa a caminhar e ela só caminha por destruição. Ao ponto que quanto mais você tem, mais você quer. E Daniel não é assim. Daniel, ele é diferente. E daí, ele vendo esses 120 príncipes junto desses dois presidentes, eles não acharam alguma coisa de errado no reino para Daniel. Não acharam erro em Daniel. Então eles vão buscar alguma coisa para derrubar ele. E o que ele vai usar? Ele vai usar as leis do Senhor contra ele. Ao ponto que eles pensam, né? Eles chegam diante de Dário e falam assim: ó, Dário, é o seguinte, eu preciso que você estabeleça uma lei para que uma pessoa em 30 dias venha buscar conselhos a deuses, ou Deus, ou outro homem sem ser o Dário. E Dário, né, assinou, né? E como ele já estava pensando que Dário podia ter misericórdia de Daniel, porque antes de todas essas coisas, Dário queria colocar Daniel como governador de todas as coisas. Então ele tinha graça diante de Dário. Ele era bem visto diante de Dário. Então eles, pensando em todas essas coisas, eles vão tentar fazer um decreto sem ser anulado. Então, passando esse decreto que o Dário pega e faz, Daniel fica sabendo dessa situação que pode estar acontecendo. E ele fica sabendo do decreto que saiu. E o que ele vai fazer? Ele vai para a casa dele, ele sobe o segundo andar, e ele, de frente da janela aberta, irmão, para Jerusalém, ele pega o seu joelho e começa a pedir a Deus. Não é assim? Eu parei e penso, irmão, porque eu não sei você, mas tem situações que acontecem algumas coisas e a gente fala assim: ah, não, então eu vou buscar de madrugada, ninguém vai ver. Eu vou buscar o meu Deus de madrugada e ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, eu não vou ser lançado na cova dos leões e tá tudo certo. Mas Daniel não. Daniel, diante daquela situação, no clarão do dia, ele pega-se, ajoelha diante da janela e adora a Deus. E eles vendo que sabia que Daniel era fiel a Deus, a esse ponto, eles seguem ele, usando a lei de Deus contra Daniel. E eles vendo toda essa situação, eles vão e chegam até Dário e falam assim: ó, Dário, é o seguinte, sabe aquele Daniel lá que você colocou como primeiro presidente? Então, ele estava adorando Deus, e lembra daquele decreto lá? Só que Dário, em vez de ficar enfurecido, porque o rei Nabucodonosor, ele já foi castigado pelo casar sua soberba. Ele foi castigado, Deus colocou ele para se alimentar junto com os animais,
por ele se achar demais, glorioso demais, mas a glória é de Deus, ninguém pode tirar a glória de Deus. Então, passando isso, Dário, vendo que é o Daniel, aquele que tem o espírito de excelência, ele fica triste. E ele tenta anular, e não consegue anular esse decreto. E vendo que não tem solução no meio disso tudo, a única coisa que ele tem a fazer é jogar Daniel na cova dos leões. Então, passando isso tudo, né? A inveja de todos eles, Daniel é lançado sem culpa para este poço que está os leões, né? Então, eu paro e penso comigo, Daniel ele não tentou se explicar, porque ele não podia parar de servir o Deus dele para rebaixar, para respeitar a ordem de rei. Não era isso que ele queria. Ele vivia para Deus, e eu fico imaginando, eu vou lá para esse poço que está os leões, mas o que realmente importa é a minha vida com Deus. Então, independente da situação, eu sei que se eu for, eu estou com Deus, então eu estou bem. Porque eu sei que o meu Deus pode me livrar lá e glorificar o nome dele, como já tem feito aqui nesse lugar. Né? Então, passando esse medo, né? Porque você imagina, um jovem que cresceu lá, que aprendeu com tudo isso, teve que renunciar a muita coisa, né? Muito novo chegou a esse lugar, então um tanto de coisa que ele passou dentro dessa província, né? E ele vai e é jogado nesse poço. E jogado nesse poço, o rei Dário pega e sela a pedra que fechou o poço com o anel, né? E Dário, uma coisa que chamou bastante atenção dentro do meu coração também, que Dário, ele vai para o palácio dele e ele vai fazer um jejum e ele pede que não tragam instrumentos para ele. Então não era um dia de festa, era um dia triste para ele, a ponto que ele vai fazer um jejum por Daniel. E ele vai abrir um jejum e passando todo o tempo da noite, ele vai passar a noite inteira nessa agonia, né? E ele vai fazer esse jejum. Aí logo no amanhecer, ele vai de encontro do Daniel e pergunta a Daniel, será que o seu Deus livrou você da boca dos leões? E Daniel vai dizer, servo. Aí Daniel vai falar assim, rei, o Senhor mandou o anjo do Senhor aqui para fechar a boca dos leões. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Daniel não tinha erro. Ele não estava lá porque ele era culpado de algo. Ele foi lá por injustiça. Colocaram ele sem dever nada. E é assim na nossa vida. Na nossa vida é assim também. Porque tem horas que a gente não deve nada e pessoas estão caluniando a gente, dizendo coisas que nós não fizemos, jogando nós em situações que não precisávamos ter passado por aquilo. Só que Deus, olha para você ver, eu penso assim, hoje eu quero que você traga uma reflexão para você, ao ponto de pensar, se fosse você no lugar de Daniel, será que Deus deixava os leões devorar você ou ele fechava a boca também? Será que Deus... Sim, mano, porque muitas vezes a gente só leva o rótulo de cristão e não vive uma vida de santidade, né? E
dizendo: o meu Deus vai me livrar desses leões, eu não vou ser devorada, porque eu confio e eu estou caminhando segundo a retidão do Senhor, né? E como eu disse, e passando tudo isso, eles vão olhar para ele vai, o rei Dário vai olhar para Daniel e vai dizer: o Deus fechou a boca do leão, e ele vai dizer: sim, o meu Deus mandou o anjo. E ele, saindo daquela situação, o rei Dário, sem pensar duas vezes, ele pega as mulheres daqueles 120 mais os 2 presidentes e joga todas essas pessoas, tanto os administradores como as mulheres e os filhos. A Bíblia diz que antes de chegar no final do poço, todos eles foram devorados pelos leões. E é por isso que eu abri essa reflexão, porque eles não andavam em retidão ao Senhor. E Daniel, ele mandou um anjo, mas quando se tratava dos outros administradores, antes de chegar no final do poço, já foram devorados, né? E daí, essa é a história, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que me fez refletir, é sobre a excelência de Daniel, sobre a santidade que ele caminhava. Porque tem muitas vezes que a gente não entende essa palavra que significa santidade, mas é o caminhar com Deus, é o falar com Deus. Porque Daniel era uma pessoa que buscava Deus continuamente. Antes de ele chamar a glória para ele falou assim: não, a glória é do meu Deus. Você precisa de alguma coisa? Deixa que eu vou orar, vou tirar um momento com Deus, e Ele vai te dar resposta. E a confiança que Daniel tinha em Deus, isso é simbologia de intimidade, porque você sabe que algo vai te livrar, que um Deus pode te livrar se você vive com Ele. Se você conhece a palavra dele, por aí vai. Soberano, Pai. E uma coisa que me chamou a atenção também: caminhar com Deus muitas vezes não vai ser fácil, vai ser uma caminhada de perseguição. Porque eles só estavam fazendo aquilo que agradava a Deus. E mesmo assim, ele levantava perseguidores. Então tem hora que você vai ser muito amado, mas vai ser muito odiado. Você pode ser muito amado por Deus, muito amado pelos seus irmãos, mas haverá pessoas que vão olhar para você e vão levantar calúnias contra você. Vão lembrar de coisas que vocês fizeram lá atrás e vai jogar, vai esfregar na sua barra. Tá vendo? Você fazia isso e isso, querendo dar sermão, né? Mas depois que a gente vive uma caminhada com Deus, a gente esquece tudo que a gente vive lá atrás. É como se fosse uma nova vida. É algo extraordinário. É algo que Deus parece que está tão apagando na mente da gente, que a gente fala: meu Deus, como que eu era, e hoje como eu vivo, não vivo mais sem a tua presença. Esse louvor que eu canto é algo que realmente eu vivo. É algo que eu realmente vivo. Porque eu nunca achei um amor tão grande na minha vida como eu encontrei em Deus. Hoje eu sou mais satisfeita na presença de Deus. Haverá dias difíceis, e vai ter dias que vai ser tão dolorido, mas tão dolorido, que não vai ter palavras para você dizer. Mas haverá dias tão felizes, mas tão felizes, você não vai precisar de mais nada, você só precisa da presença de Deus. Você vai caminhar com Deus, e quanto mais você santifica, mais feliz você fica. Eu estava compartilhando hoje com uma amiga minha, e eu disse a ela, eu falei assim: é disso que você precisa. A partir da hora que a gente se posiciona em oração e busca a Deus tudo aquilo que Ele quer pra gente, não aquilo que a gente quer, porque santificação também é assim. A gente deixa de viver a nossa vida para viver os planos de Deus. É aquela coisa que você ajoelha e fala assim: Deus, o que o Senhor quer que eu mude? E não se assuste se Deus falar os seus problemas. Fala assim: eu preciso que você mude isso aqui não está legal, você precisa tirar aquilo. Mas Deus vai ficar quadrado. Já estão te chamando de quadrado lá fora? Que não dá nada você ser quadrado de vez. Fica quadrado na presença de Deus. Fica lindo, maravilhoso. Amém? Glória.
cumprir na sua vida e você vai ser mais satisfeito. Glória a Deus. Porque quando tem hora que a gente fala assim, mas Deus, talvez eu não vou ser feliz, porque meu maior medo antes de ficar firme na presença de Deus é não ser feliz de verdade. Eu tinha medo, eu falei, não, do jeito que tava bom, destruído, irmão. Não tava horrível. É uma ilusão que Satanás bota na cabeça da gente. Que tipo de felicidade é essa? Destruição. Liberto sou eu hoje. Glória a Deus. De estar caminhando diante da presença de Deus. Liberto sou eu hoje, feliz sou eu hoje. Ainda bem que eu fiz. Por esses dias eu estava no monte e eu lembrei de onde Deus me tirou. E eu falei assim, Deus, obrigado por ter me ajudado a tomar aquela decisão. Porque se não fosse aquela decisão, eu estava lá até hoje. Mas graças ao Senhor, o Senhor me deu um pouco de juízo. E eu fiz essa decisão e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estou caminhando para o termo, a mensagem é curta, mas eu espero que venha marcar, venha trazer algo para a sua vida. Mais lindo, Pai, aleluia. Salmos 84. Deus, de poder e glória. Aleluia. Salmos 84, verso 10. Pois um dia nos teus atritos vale mais que 1000. Porque o dia triste com Deus é um dia, irmão. É um dia triste. Mas quando a gente vive segundo a nossa vontade, é 1000 dias tristes. É 1000 dias tentando, e labutando, e preso, e não consegue fazer nada, nada sai do lugar. Mas um dia triste na presença de Deus, diante de uma eternidade, diante da alegria que só Deus pode nos dar. Que preço! A santidade, esse é o preço, é o caminhar com Deus. Caminhar com Deus, se comunicar com Ele. Olha, Deus, assim, isso me aborreceu, isso doeu, mas eu estou aqui. Ó Senhor, nossa, hoje tá um vento, mas eu estou aqui diante da Tua presença para te apresentar isso, porque sem o Senhor eu não posso nada. Aleluia. Salmos 84, versículo 12. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Feliz é aquele que confia no Senhor. Porque sabe que se existe uma palavra de Deus na vida, nada pode impedir, a não ser a nós mesmos. Porque tem vezes que Deus decreta tantas coisas bonitas a nosso respeito, e Deus está esperando a gente tomar posição. E eu não sei você, mas eu tenho visto uma geração que tem promessa, mas não cumpre. Por quê? Porque não entra na posição de santidade. Deus não tem compromisso com gente que não tem compromisso com Ele. E isso é o que eu vivo, irmão. Isso aqui não é para ferir ninguém. Isso aqui é o que Deus sempre falou. Olha, se você não se tomar posição, eu não vou cumprir nada que eu te falei. Porque eu trabalho com santidade. Se entrar na minha presença conforme eu quero, eu cumpro. Senão, não. É assim. A mensagem é reta. Ela não tem curva. Deus, Ele trabalha com retidão, com santidade. Então, se você quer viver as promessas de Deus, quer ver o extraordinário acontecer no dia de amanhã, você precisa tomar posição. Se você precisa de uma motivação, a motivação está aqui. A palavra está sendo pregada. Aleluia. Se você precisa de você não precisa de mais nada. Eu te desafio hoje a viver isso, a Deus cumprir todas as promessas que Ele fez na sua vida. Mas você precisa concordar, você precisa fazer algo hoje. Quando você chegar na sua casa, você vai falar assim: Deus, olha, hoje que eu sou, não sou nada, mas eu estou aqui diante da Tua presença, eu quero aprender mais sobre o Senhor. Se Deus não falar com você, se você todo dia se ajoelhar diante daquele altar, que é o seu quarto, e não falar com Deus, e se Ele não mudar a sua vida, você pode falar comigo que eu vou desviar. Porque eu duvido Deus não entrar com providência na sua vida. Porque Deus fala, Deus faz, Deus capacita, Deus transforma, Deus tem os seus mistérios, né? E assim é a palavra que Deus me deu no meu coração. E tudo aquilo que eu tenho pregado não é uma mensagem que fere só você tem santidade. Eu não, esses dias é o que eu tenho vivido. Não saio sem Deus cuidar de mim.
Não tomo decisões antes de Deus falar comigo. O apóstolo aqui é de prova. O apóstolo é de prova. Porque Deus sempre vai colocar uma pessoa do seu lado para te ajudar. E Deus me deu um amigo, o apóstolo da vista. Tudo que é tipo de decisão, às vezes não tem muito entendimento de algumas coisas, porque a gente tem que procurar os mais velhos, né? E também não é por essa, né? A gente tem que pedir conselho. Se não entendeu, a pessoa apóstolo, aconteceu isso, e eu estou aqui para pedir conselhos. E assim vai, uma caminhada com Deus, pedindo conselhos aos mais velhos, aos mais experientes, que têm caminhada com Deus há mais tempo que a gente, né? Mas é isso, irmãos. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu quero que vocês coloquem sobre os seus pés, para que o apóstolo